Pode entrar, Rô. Posso entrar? Então lá vou eu. Sai do WhatsApp, sai do WhatsApp. Amiga, sai do WhatsApp. E agora? Agora eu tô te vendo. Ah, beleza. Vamos ver se o pessoal que está online também está vendo. Ah, beleza. Obrigada, Bel. Obrigada, Bel. Então agora eu estou. Agora eu faço parte, fui incluída. Sim. Muito bem. Então vamos começar? Todo mundo tá conseguindo. Ainda tá dando congelado a sua. Ué. A Dani está dizendo aqui que só está ouvindo e que está congelado. É. Você tá congelada. Ah, A Beli, pode Paulinha deixar. está pedindo para a gente gravar. A gente vai gravar sim, ô Beli. Como é que Quer ir você está? assim, amiga? A sua imagem tá aparecendo. Você quer seguir assim ou a gente tenta mais uma vez? A minha imagem está aparecendo e está congelada, é isso? Isso, tá congelada para todo mundo. O pessoal tá perguntando se você Tá. quer seguir assim. Vamos seguir. Vamos seguir. E aí, deixa eu ver aqui. Eu acho que é Oi, melhor Patrícia. seguir. Eu acho que é Acho que melhor seguir, né? Para então poder a vamos. gente dar continuidade e fica a minha imagem congelada. Então, Ok. vamos lá. A minha imagem está congelada para você também, Rê? Para mim também. Ok. Então vamos lá. Vamos. Então, uma boa tarde, pessoal. Meu nome é Renata, eu sou fisioterapeuta, sou pedagoga e também consteladora familiar. E hoje eu trouxe uma amiga aqui, a Rosali, para ela falar para a gente um pouco sobre a mediação privada, sobre a visão sistêmica da mediação privada. Né, Rosali? E aí, antes assim de passar a palavra para ela, a gente queria falar um pouquinho por que a gente escolheu esse tema. Primeiro porque assim, a gente está passando por um momento de isolamento social, de pandemia, então muitas das famílias que não estavam convivendo tão proximamente agora estão, e o número de conflitos, de brigas aumentou. E muitas pessoas pensando em se separar, se divorciar. Então a gente pensou em trazer, em apresentar essa ferramenta. A Rosali teve essa ideia de apresentar essa ferramenta como uma possibilidade de construção de diálogo, de resolução de conflito. Amiga? Oi. Então, Oi, gente, prazer em estar aqui com vocês. Então, o que que eu trouxe para vocês, né? Eu trouxe para vocês a mediação familiar. A mediação familiar, ela é uma ferramenta que ela é utilizada tanto de forma privada, que é o nosso objetivo de falar hoje, né? Como também de forma judicial. A mediação de conflitos familiar, ela tem como objetivo restabelecer o diálogo entre as pessoas que estão vivendo um momento difícil, um momento de difícil comunicação e que desejam mudar isso, transformar isso, né? Então, o que a mediação ela se propõe? Ela se propõe reunir as pessoas para que elas possam conversar, para que elas possam ir no âmago da questão e se desejarem, resolver esse conflito. Quem pode ser o mediador? Quem é o mediador? O mediador é aquela pessoa que tem, em primeiro lugar, que no caso privado é de confiança das pessoas que estão vivenciando aquele conflito. E no âmbito judicial, é aquela pessoa
que tem 2 anos de formação em qualquer profissão que seja e que deseje ser um mediador de conflito, ou seja, ser aquela pessoa imparcial que visa ali, dentro daquela relação conflituosa, aproximar aquelas partes, construir uma planilha de interesses para que elas, se desejarem, elas possam chegar a um entendimento. É dessa forma que a mediação atua, principalmente no Tribunal de Justiça, né? No Tribunal de Justiça, a mediação acontece no Centro de Mediações, no Sejusc. E lá no Sejusc existe uma coordenação, existem os mediadores, e eles estão ali, são escolhidos, né? São direcionados pela coordenação, dependendo, é claro, da área de atuação de cada um, né? Há mediadores de família, mediadores empresarial, mediadores de juizado especial, de consumo, enfim. Aquele mediador é escolhido e ele vai auxiliar as partes, né, que estão em litígio, que o juiz mandou aquele processo, né, para poder ser mediado, né? Mas quem precisa também pode fazer uma mediação privada, né, amiga? Fora do âmbito jurídico. Sim, esse é o nosso objetivo, inclusive, aqui hoje, né? É falar sobre a mediação familiar privada e, principalmente, com a visão sistêmica, né? Então, deixa eu explicar aqui o que é a visão sistêmica, né? A visão sistêmica, ela é uma forma de você olhar o todo. Um trabalho ligado, é um trabalho terapêutico, né? A visão sistêmica, ela vem da constelação familiar e ela tem uma natureza fenomenológica, né? E ela foi criada por Bert Hellinger, que criou a constelação familiar e, através da constelação familiar, desenvolveu um trabalho que nós vemos hoje aí amplamente divulgado, né? Então, como é que acontece essa mediação familiar de forma privada, né? Ela atua como uma ferramenta terapêutica. Nós levamos a visão sistêmica para a mediação e ela tem uma atuação de forma terapêutica, onde a pessoa vai poder ver, né? Vai poder ver a rede de vínculos que ela está ligada, né? E compreender que dinâmica é essa, que enredo é esse que geram todos esses problemas que as pessoas estão vivenciando, que está trazendo transtorno no trabalho, que está trazendo uma série de conflitos, no caso aqui que a gente está falando na mediação familiar, né? Então, o ponto de partida... Oi. Só uma pergunta. Então, você está dizendo que com o olhar da visão sistêmica, a gente pode ampliar esse olhar sobre a mediação, incluindo também o sistema familiar da pessoa, para buscar a resolução desse conflito. Exatamente, né? Quando você traz a visão sistêmica para dentro da mediação, você permite que as pessoas que estão ali possam ter uma visão mais ampla, através da projeção de imagens internas delas, né? Para que elas possam verificar aonde que está, em que lugar que está ancorado, né? Cristalizado aquela questão que está fazendo com que ela repita algo, repita um problema e está trazendo transtornos para a relação dela dentro da família, né? Então, o objetivo aí, né, é permitir que as pessoas, que os mediandos, através de uma exploração dessas imagens, né, dessas questões, uma compreensão desses padrões repetitivos, permitindo ele ver aonde qual é a origem desses obstáculos, né, de que forma isso está acontecendo e promover uma mudança psicológica, né, que vai contribuir para as transformações dessas imagens que a pessoa tem daquele conflito, né? Porque muitas vezes a pessoa
normalmente, quando há um conflito, existe uma acusação mútua, né? Um acusa o outro de ser culpado por aquilo estar acontecendo, né? E quando você consegue perceber, quando você vai para um processo mais intrapessoal, né? Um processo mais de autoconhecimento, um processo de visão daquilo que está acontecendo com você, você amplia essa visão também para o interpessoal, ou seja, para suas relações com quem está fora de você. E isso torna mais fácil de se conseguir chegar ao ponto, né, nevrálgico daquela limitação, daquele obstáculo que está impedindo para que as pessoas tenham um relacionamento saudável, familiar. Então, sim, a visão da mediação familiar, a visão sistêmica permite que possa se fazer essa análise, que possa se entrar, se aprofundar nessa questão através dos vínculos daquelas pessoas que estão ali sendo mediadas com os sistemas, com os seus sistemas, né? Com quem é que eu estou identificada, né? Eu estou atuando com algo que é muito parecido dentro da minha família, eu estou aqui querendo divórcio, não suportando essa relação mais. Por quê? Como é que foi a relação do meu pai com a minha mãe, a relação do meu avô com a minha avó, materno, paterno? Como que vem se desenvolvendo essa organização familiar acerca de relacionamentos afetivos durante o tempo? Será que eu estou repetindo mais um padrão? Será que eu estou me sentindo estou me obrigando a também viver uma vida conflituosa, porque, na verdade, eu tenho que manter aquilo, porque a família, de alguma forma, inconscientemente, tá? Isso é muito importante que fique claro. É um processo inconsciente. Ok? Você não está ali propositalmente, eu quero me divorciar, não estou me dando bem com meu marido, nem com a minha mulher, a gente discute porque o copo caiu, a gente discute porque a toalha ficou molhada em cima da cama, a gente discute porque eu desconfio dele, porque ele não é fiel, ou porque ela não é fiel. Até onde a desconfiança, que não se tornou um fato concreto, pode ser responsável por aquela separação, por aquele desejo de romper aquele vínculo matrimonial, né? Existe muita coisa por trás. Com certeza. E eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, para quem não sabe um pouco da visão sistêmica, das ordens, né? Que a gente tem a ordem do pertencimento, todos devem pertencer dentro do sistema familiar, a hierarquia, que quem tem precedência quem vem antes tem precedência, e o equilíbrio do dar e do receber. E como isso interfere nas relações, né? Por exemplo, como uma esposa se coloca no lugar da mãe, no lugar que não é dela, dentro de um relacionamento, como isso pode ser nocivo. Ou dentro de um relacionamento, quando um está sempre dando e o outro sempre recebendo, como esse, às vezes, acaba se sentindo sufocado e vai embora. Então, a gente vê essa sistêmica, né, trazida por Bert Helling, essas que ele chamava de ordens, mas a gente pode entender aqui como uma forma de organização, né, como a coisa se organiza realmente, como isso interfere nos relacionamentos quando não está em harmonia, né, amiga? E você acha que você encontra bem isso e pode trazer aqui exemplos dentro do processo de mediação familiar. Exatamente. Na verdade, é o que a gente encontra dentro do processo da mediação familiar, né? Por quê? Como você bem falou, existe uma ordem, né? Existe uma ordem e essa ordem, ela tem divisões, né? Existe o respeito, né, a quem chegou primeiro, a precedência, que é o que a gente chama da ordem da hierarquia. Existe ali o posicionamento, né? Aonde que você está, que lugar que você está naquela família, né? Você pertence àquela família, você se sente pertencendo àquela família. E esse famoso equilíbrio, né, entre o dar e receber é muito importante, porque no momento quem dá mais, inclusive, se sente cobrador, mas quem recebe mais se sente incapaz de devolver na mesma proporção. E isso cria um desequilíbrio muito grande nessa relação, né?
de dar e de receber, e isso causa o desequilíbrio para a família. A gente pode ver isso através dos conflitos que chegam através da mediação familiar, aonde as pessoas recebem tanto que não conseguem suportar aquilo e começam a se sentir menor e vem o conflito. A questão da precedência também, eu quero abrir aqui um espaço para ser colocado, que você vê muito essa questão da precedência nas segundas núpcias. Por exemplo, no segundo casamento, né? Eu me caso, tenho meu filho, me separo, caso novamente e recebo aquela pessoa, aquele novo marido na minha vida, aquele segundo marido ou terceiro marido, e ele vem também com a bagagem dele, vem com os filhos dele, vem com a ex-mulher, com a primeira, com a segunda ou terceira, e aí o que acontece? Eu não aceito que aquela mulher e aqueles filhos tenham precedência sobre os meus filhos e sobre mim, né? Eu acho que eu tenho que ser precedente a eles e, na verdade, eu tenho que ser o meu atual marido, ele vai me dar... Eu vou ter a prioridade, mas eu não sou a precedente, né? Porque, na verdade, a precedência, ela está lá com a primeira mulher que veio primeiro, e graças a Deus, porque se não tivesse ela, ele e o casamento não tivesse sido interrompido, hoje ele não seria o meu marido. Se ele é porque algo foi feito, ou seja, aquele casamento existiu, tudo foi como deveria ter sido, e agora ele chega para poder fazer parte da minha vida. Mas o que acontece? O que a gente vê muito nas mediações? No momento que aquele marido ou aquela mulher começa a dar atenção para a família anterior, aquela atenção necessária, como, por exemplo, regulamentação da convivência com os filhos, o pensionamento de forma correta, começa a incomodar a atual mulher. E no momento que ocorre esse incômodo à atual mulher, o que está acontecendo? Há um desequilíbrio naquele sistema, porque a mulher atual, ela quer ter precedência sobre a mulher anterior, e isso causa um conflito que vai escalonar e gerar desconfortos, vai escalonar e vai gerar uma ansiedade, brigas desnecessárias. Então, no momento que você tem a consciência de que está tudo certo, que aquela foi a primeira mulher ou aquele primeiro foi o primeiro marido, que aqueles filhos vieram antes dos seus filhos, quando você tem essa consciência, quando você traz isso para a sua mente, para a tua consciência, num relacionamento interno e respeitoso por todos aqueles que fazem parte da vida do teu ex ou da tua ex, você equilibra o sistema. E você vai fazer com que todas as pessoas possam ter o valor que corresponde a ele, né? Então, essa é uma questão de muito conflito familiar, essa questão do equilíbrio, da não aceitação de quem veio antes. E é coisa do pertencimento. Um filho do primeiro casamento, ele pertence, ele precisa ser reconhecido, ele tem o seu lugar, né? Porque é isso que você falou, normalmente a mulher casa e no segundo casamento ela tem a expectativa de que o marido esqueça dos filhos, coloque eles em segundo plano, esqueça daquela da responsabilidade que ele tem com a família anterior. E como isso é importante para se manter a ordem, até mesmo para a nova família que nasce ali, né? Uhum. Eu estou vendo aqui que estão falando que eu estou fora de foco, mas pelo menos agora estão me vendo, é isso? E o que disseram foi para você... Amiga, fecha todas as janelas do celular, porque você pode estar comendo a sua conexão com janelas abertas de WhatsApp, internet, entendeu? Foram isso que disseram também. Obrigada, gente. Ah, que legal. Mas ainda está sem foco, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Mas está com movimento. Ah, que beleza! Obrigada, André. Muito obrigada. Muito legal.
Então, vamos lá. Eu acho que é interessante também, né, a gente falar sobre a questão desse equilíbrio entre o dar e receber, né, gente? É muito importante, porque equilibrar o dar e receber significa que você nem sempre você vai dar de volta em termos pecuniários, né? Que a pessoa fala, então eu vou precisar dar a mesma coisa, eu tenho que, por exemplo, eu sou dona de casa, eu cuido do meu filho, eu parei uma série de coisas, mas eu sou responsável por educação, sou responsável pela minha casa. Como é que fica isso, né? Eu estou dando menos? Claro que não, né? Isso tem que ficar bem claro, porque o dar, ele significa você equilibrar dentro das suas possibilidades. Se você tiver que jogar um filho num qualquer lugar, que não vai dar um direcionamento para aquela criança, você vai estar desequilibrando o sistema de qualquer jeito, né? E tem uma coisa muito importante que o Bert fala sobre o dar e receber, dessa coisa, dentro de um casal, em relação ao positivo, que um pode sempre dar um pouquinho mais para o outro, né? Eu recebo, e aí eu faço uma coisa boa, mas um pouquinho mais, e aí o outro se sente chamado a fazer um pouquinho mais. E no negativo isso também acontece, né? No equilíbrio do dar e receber. Se eu estou num casamento em que só há traição, e de alguma forma eu não consigo dar isso negativamente, não digo trair também, mas dar algo menor, eu vou sempre me colocar no lugar de vítima, né? Porque, meu marido faz coisas horríveis, dele, e esse casamento tá fadado também a terminar. Porque se eu sou a vítima e ele é o algoz, não tem uma relação aí de casal, né? Existe o conflito. Exatamente. Na verdade, conflito vai haver sempre. Conflito é necessário, porque nós crescemos através do conflito. Sem conflitos não há mudança de padrão, não há mudança política, não há mudança social, não há nenhuma mudança. O conflito, ele é necessário. Sem conflito não existiria vida, né? A vida precisa do conflito para poder haver crescimento, para poder haver transformação, né? Então, é muito importante que seja colocado aqui, né, que o foco do pensamento da mediação é exatamente a gente olhar, buscar soluções, né? O conflito nos aproxima, o conflito faz com que a gente busque solução para algo, até porque se não houver conflito, sabe o que vai haver? A acomodação. E a acomodação não leva ninguém a lugar nenhum. Pelo contrário, a acomodação leva à estagnação, a dor, sofrimento, frustração. Então, no momento que você se permite entrar em conflito, se permite buscar uma ajuda de um terapeuta, de um mediador, de um grande amigo para poder conversar, antes de entrar com litígio, antes de judicializar uma questão que pode ser resolvida, você tem a obrigação de tirar a canetinha da mão do juiz e colocar a caneta na sua mão. Porque você pode transformar, você pode criar. E a mediação de conflitos, ela está aí exatamente para poder fazer esse papel, para poder... Porque como o mediador ele é isento, o mediador ele é neutro. Ele não está ali na defesa nem de um nem de outro. Ele está ali para quê? Para ajudar as pessoas a encontrarem um caminho, para restabelecer o diálogo, para organizar o diálogo, para que as pessoas possam se ouvir. Daí a gente tem a ferramenta da escutativa, existe toda uma técnica. Quando as pessoas chegam para uma mediação, elas passam por um processo de pré-mediação. Nesse processo de pré-mediação, o que vai acontecer? Nesse processo de pré-mediação, as pessoas elas vão ouvir o que é a mediação, né? Aí vai ser explicado, o mediador vai informar que ele é uma pessoa neutra, que existe um procedimento aonde cada um, quando um fala, o outro fica em silêncio, somente escuta, isso é que nós chamamos de escutativa, e depois que cada um, e o outro não pode interferir, né? E no momento que cada um fala, após a fala de cada um, o mediador utiliza uma segunda ferramenta chamada recontextualização ou parafraseamento. O que significa isso? Significa você pegar aquilo que trouxe
e sintetizar para que a pessoa possa se sentir acolhida e ela possa dizer se realmente é isso que ela está querendo dizer. E se for isso que ela está querendo dizer, nós começamos a construir uma planilha de interesses comuns. Me veio uma dúvida aqui, por exemplo, uma esposa chega para uma mediação reclamando do marido, porque ele não faz nada, porque ele não me ajuda em casa, porque a casa ele acha que eu sou escrava dele. Como é que o mediador vai olhar para esse conteúdo e ressignificar isso? Assim, como é que ele poderia fazer isso? Tá. Então, digamos que você esteja dentro de um processo que, para ver esse diálogo, já tem que existir a mediação em curso, né? Porque para ela verbalizar isso, ela pode até procurar o mediador e falar, olha, eu estou tendo muito problemas com o meu relacionamento com o meu marido, problemas que estão fazendo com que eu me sinta desrespeitada, que não me sinta incluída dentro desse relacionamento, estou ficando frustrada, infeliz, e aí dentro nós aí vamos marcar uma mediação, as partes precisam aceitar essa mediação. Então, digamos que no curso da mediação, na fala dela, ela diga isso. Pois é, eu estou me sentindo cobrada, estou me sentindo exigente, estou me sentindo exigida, estou me sentindo... Então, eu vou recontextualizar na forma que você colocou, da seguinte forma. Eu entendi o que você falou, mas eu vou repetir para que você me confirme se realmente aquilo que eu entendi é o que está acontecendo contigo. O que você está me falando é que você está se sentindo um pouco frustrada, aborrecida, porque as suas necessidades de ser respeitada, de ver a casa organizada, de ver aquilo que você entende como um bom relacionamento, você está vendo isso de alguma forma ser desrespeitado? É isso que você está falando? Você está me dizendo que o outro, ele não está te tratando como você gostaria de ser tratada e você não está conseguindo dizer para ele de uma forma clara, calma e sem brigas quais são os seus incômodos? Entendi. Porque aí você dá um outro significado à fala do outro, né? Sai do queixume. Exatamente. E digamos que ela tenha dito assim, ele me atormenta, ele faz da minha vida um inferno, ele não me respeita, esse filho da... E acontece, né? Ele pisa em cima de mim. Como é que eu vou recontextualizar esse palavrão e essa ofensa? Eu vou dizer, entendi. Você está dizendo que você está se sentindo totalmente desrespeitada a ponto de você ter sentimentos ruins em relação ao seu companheiro, ao seu marido. É isso que você está me dizendo? Eu não vou repetir as palavras ofensivas dela. O que eu vou fazer é trazer a dor dela. E eu acho que, pelo que eu estou entendendo aqui, no processo de mediação, né, ficar claro para as partes quais são as reais necessidades delas, isso parece bem importante, né? É o fundamento disso, né? Porque muitas das vezes a gente está ali ofendendo e a gente não sabe realmente qual é a real necessidade. Exatamente. Esse é o grande problema. Ontem, nós tivemos uma live, e nessa live nós falamos sobre a comunicação não violenta, né? A comunicação não violenta, nós temos até aqui uma mestra, né, de comunicação não violenta, que é a Dani, que divulga, que faz cursos e tudo acerca do tema, e está muito mais, inclusive, investida na qualidade de explicar isso, mas a comunicação não violenta ela é muito importante. Por quê? Porque ela faz com que você consiga, através de um autoconhecimento, que você consiga aparar as suas arestas e você consiga perceber de que forma você está atuando para que você possa atuar com o outro. Porque não adianta você ter a ilusão de que você vai ser diferente, vai atuar de forma diferente com o outro, se você não tem um autoconhecimento de si mesmo. Com certeza. Desenvolver essas qualidades dentro de você, ver o que é ruim,
ver o que é bom, fazer o filtro é muito importante. O que a Beli perguntou é se você tem percebido se a procura por esse caminho tem aumentado, não foi isso, Beli? A procura pela comunicação não violenta, pelo processo de mediação, se isso tem aumentado. Olha, a comunicação não violenta, ela é aplicada em todo serviço de ajuda, seja pelo advogado, pelo psicólogo, pelo terapeuta, constelador, pelo mediador. E claro que ela tem aumentado. Nessa época de pandemia, por exemplo, a procura está sendo muito grande, porque, veja bem, nós vivíamos dentro de um quadrado, né? Nós vivíamos dentro de um quadrado. Só que o que acontecia? O quadrado que eu digo é a casa. Então, o que acontecia? Todo dia você acordava, escovava seus dentes, tomava seu banho, tomava café e cada um ia para a sua atividade. Ok? Sim. De repente, essa coisa mudou. As pessoas estão trabalhando em casa, elas estão acordando, dormindo uma ao lado da outra, tem trabalhos de casa que teria que ser dividido entre as pessoas e nem todo mundo aceita essa partilha de serviço. E aí o que acontece? As pessoas estão ficando estressadas uma com a outra. Eu já tive cliente que virou para mim e falou assim, olha, eu preciso de uma constelação porque senão eu vou embora, vou juntar minha roupa e sair de casa. Eu não estou aguentando mais. Isso no meio da pandemia. Sim, e tem muita gente que é casado, que não convive tanto um com o outro. E agora com a pandemia se viu obrigada a uma convivência mais próxima e diária, né, de todos os espaços. E com alguém que você nem conhecia muito bem. Sim. Porque você vivia o momento de lazer no sábado, no domingo, numa sexta-feira, mas no dia a dia isso não era bem assim. No dia a dia, vocês estavam focados em outras coisas. E não tinha crianças gritando dentro de casa, pulando dentro de casa, sem escola. Porque, gente, uma das questões que está sendo trazidas agora, as questões, assim, os conflitos entre casais, é como lidar com uma, duas, três crianças pulando, gritando, querendo brincar, querendo atenção, enquanto você precisa, inclusive, trabalhar home office. Como fazer isso? Quem cuida? Como é que divide essa tarefa? Como é que o casal chega num diálogo para conseguir dividir isso, né? E assim, e às vezes assim, a gente é muito ensinado a uma coisa 8 ou 80, né? Eu tava pensando nisso. Você tá num casamento que você não tá feliz, ou você pensa, ou eu vou embora dele, ou eu continuo aturando isso. Mas é difícil, às vezes, a gente perceber que existe o meio do caminho, e esse meio do caminho é o diálogo, é a mediação, né? É a escuta do outro e a própria escuta de si mesmo também, né? Exatamente. Até porque ou você vai para o meio do caminho para poder olhar para a direita e para a esquerda e encontrar caminhos, ou você se radicaliza. Você vai para uma ponta ou vai para outra e aí você não suporta. Você chega a um nível tal de intolerância que você não consegue mais manter o relacionamento afetivo, né? Porque nós estamos falando em relacionamento familiar, então estamos falando em relacionamento afetivo, inclusive com pais, com irmãos, com tios, né? Isso está acontecendo. Você vê, inclusive, que as famílias estão se reunindo através de lives, através de plataformas, para poder conversar sobre uma série de questões, né? Então a família, inclusive, está muito próxima, né? Está mais próxima e, inclusive, está mais crítica também. Né? Procurar um autoentendimento, criar uma empatia, porque como você vai formar uma empatia com o outro, entender o que o outro sente, se você não sabe quem você é?
Sim. Já voltou né? agora? Sim. Então, se você não sabe quem você é, fica muito complicado para que você consiga fazer qualquer coisa pelo outro, né? Ou Dani, tentar até formar, né? E agora, amiga, então destravou? já destravou? Destravou, né? Voltou. Beleza. Ah, que bom. Eu acho que esse horário das 17 horas deve ter um movimento também no Instagram, né? Que é Sim. mais. Tá? E aí, alguém, aonde foi que nós paramos? O que que faltou? O que que A vocês gente já querem falou. perguntar alguma coisa sobre o que nós falamos? Se quiser, gente, é só colocar aí no chat que a gente volta, tá bom? É muito importante que a gente possa conseguir levar isso. Você está acompanhando, Renata, o nosso tempo? Então, a gente tem aqui, talvez mais que. Faltam 15 minutos, mas como eu reiniciei a live, talvez a gente tenha uns 20 minutos. São 5h47. Certo. Ok, beleza. Bem, eu vou sugerir a você que a gente fale um pouquinho mais, né? Ou Tá passe para as avisando? pessoas, se ela, para saber se alguém tem alguma pergunta. Pessoal, qualquer pergunta. Alguém está aí num conflito com seu companheiro, sua companheira, ou alguém da família, né? Está atravessando um momento Sim. difícil, e vocês querem saber sobre mais alguma coisa sobre mediação, como é que é a Ou mediação, de que forma que ela é, como que se faz para entrar com um pedido de mediação, né? Pela parte do mediador privado, em relação à mediação privada, qual é a conduta? É buscar um mediador que seja uma pessoa de confiança de alguém que vocês conheçam, né? E que vocês possam levar o tema de vocês, levar a questão que está sendo um problema, né? E, junto com ele, vocês vão conseguir chegar a um denominador. Pode o casal ir junto, pode apenas uma parte, porque às vezes acontece muito de alguém estar sentindo mais o conflito e aí procura o mediador e fala, olha, eu estou pensando num divórcio, eu estou pensando numa separação e eu gostaria de saber, mas eu gostaria antes de conversar, eu não estou conversando, o diálogo está difícil em casa, como é que fica isso, né? Então, você pode procurar um mediador e o mediador vai entrar em contato com a outra parte, ou você mesmo vai falar, olha, procurei um mediador para ajudar a gente, como é que é isso, né? E aí, o trabalho, ele é realizado a partir daí. Já no tribunal, as mediações são feitas através do tribunal, dos processos, né? O advogado vai entrar com o processo e ele pode, inclusive, solicitar mediação nos pedidos dele. Como o advogado também pode ir para o pré-processual, que é o quê? É antes dele litigar, ele procura um centro de mediações. Nesse centro de mediações, se tiver a pré-mediação, ele entra com uma petiçãozinha e aí um mediador do Tribunal de Justiça, do Centro de Mediação, amiga, ele vai ser levado para poder levar suas questões. Fala. tem duas perguntas aqui. Uma pessoa acabou de colocar que ela é conciliadora e mediadora, mas ela não consegue mediar seus próprios problemas conjugais. E a outra foi da Belle, que colocou aqui se o casal quer, se uma das partes quer a mediação, não é isso? Mas a outra não quer, como é que isso pode ser feito? Tá, então eu vou a primeira pergunta, né? Sou mediadora e conciliadora, mas não consigo mediar meus problemas conjugais. Então você vai precisar fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal para que você possa, primeiramente, trabalhar suas questões, né?
para depois trabalhar a questão do outro. Você pode me dizer até assim, ah, Rosali, mas eu consigo resolver as questões dos outros. Eu só não consigo resolver as minhas questões. Só que, na verdade, o que acontece? Quando você vai resolver, vai ajudar o outro, que a gente não resolve questão de ninguém, né? Essa é a grande realidade. Não existe resolver questão do outro. Existe ajudar o outro a encontrar um caminho para resolver as questões dele. Então, você vai lá e ajuda o outro a encontrar um caminho. Mas se você não consegue encontrar um caminho para você mesmo, você está precisando de encontrar alguém para te ajudar nesse caminho. Isso é muito importante. Você vai ver, colega, que depois que você conseguir resolver os seus problemas, mediar os seus problemas conjugais, vai ser muito mais fácil, inclusive, ajudar o outro. Mas isso é um caminho e isso acontece com todos nós. É um caminho. E ser mediador já auxilia nesse caminho, né? Em relação a Belle, a nossa querida amiga, quando uma das partes do casal não aceita a mediação, como é que você consegue como advogada? Ah, não. Então, você segue como advogada? Aí existe uma regra, Belle. O que acontece? Se alguém me procura como advogada, vem procurar a advogada Rosali, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer a mediação de conflitos, porque eu sou consensualista. Eu não faço mais, eu não entro mais com brigas judiciais. Então, eu vou oferecer a mediação. Aí, digamos que a pessoa diga para mim assim, ah, mas o meu marido não aceita de jeito nenhum. Aí eu vou falar, eu posso falar com ele? Eu vou oferecer, ah, mas ele tem uma advogada. Eu posso falar com a advogada dele? Eu vou entrar em contato, se o meu cliente que veio buscar a questão, eu vou entrar em contato. Se ele tiver uma advogada respeitando a colega, eu vou entrar em contato com a advogada e vou conversar com ela. Olha só, fui procurada pela esposa do seu cliente e ela gostaria de passar por uma mediação. Doutora, a senhora topa passar por essa mediação? A senhora topa a gente juntar as partes para poder conversar? Ah, digamos que não tem advogado, digamos que não foi ainda nem judicializado, a pessoa chegou e falou, olha, eu quero me separar e vamos fazer uma mediação, aí eu entro em contato, a parte vem, só que a mediação não tem sucesso. O que acontece? Eu não posso dar continuidade nem como advogada consensualista. Por quê? Porque eu já tomei conhecimento de tudo que existe naquele conflito ali pessoal. Se não houve uma mediação e eu atendi os dois, atendi as duas partes, o meu trabalho termina ali. Tá? Agora, se eu não cheguei a atender aquela pessoa, só atendi a pessoa que me procurou e não atendi o marido ou a mulher, aí sim eu posso tentar, como advogada, dar seguimento num processo, numa forma processual, consensual. Deu para entender, Belle? Ficou claro? Acho que... Então... Acho que foi. Foi. Então, amiga, o que você está falando aí dentro do processo da mediação, que a gente está vendo que é importante, essa importância da escuta, né? Da escuta do outro, de como é importante as partes se escutarem para entrarem num acordo. Exatamente. Exatamente. Isso é muito importante, né? Até porque eu sou consensualista. Para mim, o diálogo é a coisa mais importante que existe para o mundo, né? Sem diálogo, não há mudança, não há transformação, não há crescimento, não há autoconhecimento. Por isso que eu prezo tanto o desenvolvimento pessoal. Por isso que eu bato tanto em desenvolvimento pessoal. Por isso que eu criei um workshop de desenvolvimento pessoal. Exatamente para isso, para através de uma visão sistêmica, você poder olhar para dentro e quando você for atuar fora,
Quando você for atuar interpessoalmente com as pessoas do sistema à sua volta, você poder, se conhecendo, fazer um trabalho respeitoso com as pessoas que estão na sua volta, né? Porque sem respeito pelo pensamento do outro, pela atuação do outro, não pode existir uma harmonia, né? Nós vamos vamos desobedecer às ordens, né? Sim, com certeza. Uma coisa que eu achei muito interessante que você colocou, que normalmente a gente vê o conflito como uma coisa ruim. E não, quando você olha para dentro do processo da mediação e até mesmo da constelação familiar, você pode ver o conflito de um outro lugar, de um conflito como um convite para mudança, um convite para transformação, como você mesmo falou, né? Às vezes, se a gente não tem um conflito na vida, a gente acaba se acomodando. Então, dar esse local também para o conflito como uma ferramenta de transformação, né? Um convite, ó, a partir daí eu tenho um problema, e aí o que eu faço com isso, né? Isso é muito interessante, coloca um outro lugar para olhar para isso também. E a gente vai para aquela máxima, né? A famosa máxima, o que o outro faz comigo é problema dele, mas o que eu faço com o que o outro fez comigo é problema meu. Sim. O que eu vou fazer com isso, eu tenho que resolver. Se o outro chegar e me ofender, se o outro chegar e ser injusto comigo, eu tenho um material ali e vou escolher que caminho eu vou seguir. Eu posso revidar, porque aquilo bateu fundo nas minhas coisas mal resolvidas, ou posso deixar ele seguir com a opinião dele, porque, na verdade, a opinião dele não me diz nada, porque não fala dentro de mim. Não sou eu. É o que ele pensa de mim, mas não é o que eu penso de mim. Né? Isso é muito importante. Com certeza. E eu acho que assim, quando alguém fala algo para mim, isso me bate ruim, né? Isso mexe com as minhas coisas, aí eu preciso olhar para dentro de mim, para o meu sistema, para entender o que está acontecendo ali, né? E aí a gente já entra para dentro de uma constelação familiar, porque muitas das vezes aparentemente você olha um conflito que seria assim, você fala, não, tá todo mundo de acordo, tudo vai dar certo, você tem, acho que essa experiência como advogada também, um inventário, questões de divórcio, você fala, não, gente, a coisa não desanda, não anda, a coisa não vai para frente, as partes não fazem um acordo, e aí quando você leva isso para dentro da sistêmica, você entende o que está ali oculto naquela dinâmica, né? Exatamente. Essa é a grande questão, né? Tudo está no nosso inconsciente. As nossas relações, os nossos vínculos com os nossos antepassados, está dentro do nosso inconsciente, há um arquivinho e está tudo ali. A gente repete padrões. Por amor, por fidelidade sistêmica, a gente repete padrões. Só que a gente nem percebe. E aí o que acontece? Quando você passa a utilizar essa visão mais ampliada, quando você busca uma razão para você estar naquele processo de infelicidade, daquele processo de retenção da sua vida, né? Porque a tua prosperidade não sai, você não sai do lugar, você estuda, você procura crescer, mas não adianta. Você já está no segundo, no terceiro casamento, mas as coisas se repetem. Não adianta, é tudo muito doloroso, é tudo muito difícil. E você repete, é hora de parar e olhar para dentro. De encontrar aonde que eu estou vinculada, né? Que memória é essa? Sim. Exatamente, porque aí a partir do momento que você vai lá, que você vai ver isso, aí você tem a oportunidade de criar mudança, né? De fazer diferente. E uma coisa bem interessante que o Bert fala, que você falou aí, é essa coisa do amor que cura e o amor que adoece, né? Muitas das vezes a gente se vincula a um antepassado, a dor de um antepassado, a um padrão repetitivo de um antepassado, por amor a isso, né? E aí, quando a gente olha para isso numa constelação, a gente identifica isso, a gente percebe e pode escolher que não mais eu vou reproduzir isso na minha vida, mas eu posso me liberar disso e seguir a minha vida, né? Seguir o nosso próprio caminho. Então, isso é muito importante. Exatamente, exatamente. É o que está sendo dito aqui agora, né? Todas as ferramentas devem ser usadas em todas as práticas, né, Rosane? Em todas as práticas, as ferramentas,
todas essas ferramentas devem ser usadas. Mas o que eu acho que é fundamental é o autoconhecimento. É fundamental. Através do autoconhecimento, você quebra barreiras, você dissolve dores, você consegue dar o salto quântico necessário para o teu crescimento. A gente sabe que a gente vai crescer a vida inteira. É um processo que é de crescimento. Você vai viver 100 anos e 100 anos você vai descobrir que você está aprendendo e quando chegar no final você vê que ainda falta muita coisa. Né? Sim. Então é muito importante que você esteja ligado para pelo menos ter uma qualidade de vida. Isso é muito importante. Né? Amiga, a gente tem mais 5 minutos aí. Quantos minutos? Mais 5 ou 6. Então, eu acho que seria muito interessante a gente fazer uma proposta de uma visualização para todos que estão presentes aqui. O que você acha? Pode ser. Né? Então, gente, vamos fazer aqui uma proposta de uma visualização. Vou pedir a Renata para conduzir a gente nessa visualização. O que eu vou pedir para todo mundo, quem quiser, é claro, que esteja vivendo um momento de conflito com alguém, para poder fechar os olhos, imaginar aquela pessoa na frente de vocês e é com você, Renata. Leva pra gente. Então agora a gente vai fechar os olhos, imagina essa pessoa na frente, escolhe essa pessoa que veio na sua mente agora. E aí, olhando nos olhos dessa pessoa, olha bem para ela. E a gente vai começar com uma primeira parte falando, eu sinto muito. Eu sinto muito pela nossa dificuldade de comunicação. Eu sinto muito pelas nossas brigas e desentendimentos. Eu sinto muito pela dor que tudo isso vem nos causando e nos causa. Para a gente conseguir trabalhar dentro de um processo de reconciliação, não só com o outro, mas com a gente mesmo, a gente precisa perceber, né, se dar conta do que aconteceu. Então, por isso esse sinto muito. E aí, no momento que eu sinto isso, eu posso dizer um sim. Ainda olhando nos olhos dessa pessoa, eu digo, sim, eu estou disposta a escutar as minhas reais necessidades e ouvi-las. Sim, eu estou disposta a me abrir ao processo de cura e ao processo de escuta. Sim, eu posso agora ouvir as suas necessidades e acolhê-las. E sim, eu estou disposta a, junto com você, a buscar um caminho para o diálogo. E aí depois que a gente reconhece a dor que tudo isso nos causa, se abre internamente com um sim, a gente pode agradecer. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de caminharmos rumo ao amadurecimento. E obrigado pela oportunidade de juntos construirmos um diálogo. Então, ainda olhando nos olhos dessa pessoa, você se despede, agradece. E aos pouquinhos a gente vai retornando e abrindo os olhos. Cada um no seu tempo. Leve o tempo que precisar. Gratidão. Gratidão. Gratidão a todos por estarem aqui essa 1 hora do dia com a gente, por terem passado por esse primeiro momento aqui de dificuldade para a gente conseguir encontrar a imagem da Rosalie, né? Mas deu tudo certo. Muito obrigado. Obrigada também, amiga, por estar podendo compartilhar com a gente do seu conhecimento, da sua experiência de vida. Foi muito importante. Gente, muito obrigada. Obrigada por escutar. Obrigada por estarem aqui. Gratidão por vocês existirem. Gratidão pelo amor que existe para todos nós, disponível para todos nós. E se vocês quiserem outra live, é só falar o tema, dizerem o que vocês desejam, que a gente volta falando sobre constelações, sobre sistêmicas, sobre mediação, sobre psicoterapias, qualquer coisa, ok? Gratidão, Deli. Isso, e aí... Gratidão, meninas. Um beijo, Dani. Obrigada, Dani.
Linda! Obrigada, Del. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Miriam. Que prazer. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Grata, gente. Grata. Oi, Edu. Tudo bom? A Fê também, Fernanda, a Lúcia. Aninha, agora eu sei que é você. Bora participar. Temos que fazer uma live com os Constela Amores, viu? Isso, muito importante. Sim, nossa próxima live vai ser sobre constelação familiar, não é, amiga? Nossa próxima live, na próxima semana, vai ser sobre constelação familiar com direito a exercícios sistêmicos, viu? Quem gostar do tema, tá aí o convite. Então tá bom. Então, minha amiga, obrigada aí por esses momentos, né, que a gente passou aqui juntas. Gratidão, que a gente possa dividir mais momentos assim ricos como esses, né, com toda essa dinâmica, né? E sim, vamos lá, gente. Isso, beleza. Aí a Beli está dizendo que quer. Se você quer, potencialidade pura. Se você quer, torna-se realidade, não é? Com certeza. Que beleza. Então tá bom. Tá então certo. Um beijo. Gratidão. Gratidão a todos. Eu vou encerrar. Gratidão a todos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para Renata ou para mim, se quiserem, deixa aí que Renata depois copia e a gente responde. Certo? Isso mesmo. Pode deixar. Um beijo a todos e gratidão. Beijo, beijo. Tchau.